início a mais um programa da série ASP-UF em Ação. Hoje com o tema Meio Ambiente, Pobreza, Sustentabilidade. Estamos recebendo dois ilustres professores associados do Departamento de Geografia da nossa universidade. O professor Luiz Renato Vallejo, que é bacharel em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre em Geografia também pela UFRJ e doutor em Geografia pela UF. E o professor Jorge Luiz Barbosa, doutorado em Geografia pela USP, pós-doutorado em Geografia Humana pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Sejam bem-vindos. Professor Luiz Renato, o que é a Rio+20? Quais os seus propósitos? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite pela participação e vamos tentar aqui ajudar a esclarecer esse tema tão atual, né? Que envolve meio ambiente, sustentabilidade, crescimento econômico. Por que Rio+20? Em 1992, no Rio de Janeiro, aconteceu o evento que ficou conhecido como Rio 92, alguns falam em Eco 92. E, na verdade, a Eco 92 e a Rio+20 fazem parte de uma agenda de eventos que são organizados, vêm sendo organizados pelas Nações Unidas desde 1972. Naquele ano, 72, na cidade de Estocolmo, foi organizada a primeira conferência internacional sobre desenvolvimento e meio ambiente. Havia uma crise econômica, uma crise do petróleo e também várias organizações, entidades, a população em geral já se mobilizava, principalmente nos países mais industrializados, em relação ao problema da poluição, em relação ao problema do crescimento, do desmatamento. Então, em 1972 foi organizado o primeiro evento. Esse evento procurou incluir na agenda política dos países a discussão ambiental. E também foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, conhecido pela sigla PNUMA. Tá? Então, esse evento ele foi um marco histórico. Depois disso, aconteceram outros eventos. Em 1982, em Nairobi, que avaliou os 10 anos, né, de Estocolmo. Em 1987, foi produzido um relatório conhecido como Relatório Brundtland, né, em que se falou a primeira vez sobre desenvolvimento sustentável. Se usou pela primeira vez essa expressão. E a produção desse documento, ele ajudou a viabilizar a realização da Eco 92. Eu já me referi. E nessa conferência, né, essa questão do desenvolvimento sustentável foi intensamente debatida. E depois disso aconteceram outras conferências. Em 2002, né, em Joanesburgo, né, que falou principalmente da questão empresarial, o envolvimento empresarial em relação ao desenvolvimento sustentável. Então é importante destacar que existe uma sequência de eventos que estão sendo tratados, né, em caráter internacional, procurando debater essa questão do crescimento econômico, preservação da natureza e principalmente a questão social, né, que não está separada, né, que não se separa dessa discussão mais ampla. Professor Luiz Renato, e o que é sustentabilidade? Muito bem, sustentabilidade. Essa o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentado, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. São expressões, como eu disse, começaram a ser utilizadas a partir da Eco 92, no Rio de Janeiro. E essa é uma proposta, digamos assim. Muitos ainda consideram utópicos, os mais críticos. Outros consideram que é uma forma de compatibilizar o crescimento econômico com a conservação da natureza e a inclusão social. Tá? Mas é um tema bastante complexo. Eu vou tentar aqui simplificar ou objetivar o que eu puder. Tá?
Na verdade, se a gente fala em sustentabilidade, é porque a gente constata, né, que existe uma condição hoje, um modelo, né, de sociedade, que a maioria de nós nesse planeta vive, que é insustentável. E por que ele é chamado de insustentável? Porque ele é baseado fundamentalmente, inicialmente, na exploração intensiva dos recursos da natureza. Dos recursos florestais, da água, das florestas, né, da fauna, dos recursos faunísticos, dos recursos energéticos. E isso é um processo que vem se expandindo, né, desde o século XIX, século XX, né, e continua no século XXI. E é um processo intensivo. E a partir desse processo intensivo de exploração, nós temos a produção de bens que são utilizados principalmente na indústria. Tá? E está ligado ao processo de industrialização que começou no século XIX. E essa indústria, por sua vez, ela tem uma perspectiva, né, de produção intensiva. Agora, a indústria ela não se sustenta por si só, ela precisa de um processo de consumo. E o consumo é a grande, podemos dizer que é a grande mola, né, propulsora do nosso modelo. O consumo de bens com maior ou menor durabilidade. Né? Então, um dos aspectos marcantes do sistema que a gente vive é o consumo. E podia ser um pouco mais crítico, o consumismo. Até porque muitas vezes nós consumimos no dia a dia da gente muitas coisas que não são tão importantes para a nossa vida cotidiana, mas assim o fazemos. E esse consumismo, ao mesmo tempo que acontece, ele produz resíduos, tá? E se materializa através do lixo das cidades, do lixo ligado à produção industrial, do lixo produzido através das atividades agrícolas, enfim. Mas principalmente nas cidades, onde vive a maior parte das pessoas no mundo contemporâneo, né, nós temos uma produção maciça de lixo. Então, um outro aspecto do nosso sistema, depois do consumo, é o descarte, o jogar fora. Tá? E ao jogar fora, nós criamos um problema ambiental intensivo, né, através da poluição da água, a poluição do solo, a poluição da atmosfera. E essa passa a ser um aspecto que está integrado à própria lógica do sistema. Né? Extrair, produzir, consumir e descartar. Então nós vivemos num sistema que é muito linear nesse aspecto. Quando se fala em sustentabilidade, ele tenta ir contra esse sistema, ou pelo menos ele tenta buscar formas de compatibilizar esses sistemas. Como assim? Por exemplo, eu posso utilizar muita coisa que se joga fora e fazer essas coisas se transformarem em novos produtos. Então, eu posso reutilizar o lixo, de uma maneira geral, né, desde o lixo orgânico, o lixo industrial e outros tipos de lixo, e integrar esse lixo à produção industrial. Então, eu estaria reciclando, né, que é uma palavra, uma expressão da moda, reutilizando produtos que entrariam na produção industrial e voltariam para a sociedade. Muitas vezes, quando se fala em sustentabilidade, se associa à reciclagem. Mas, na verdade, a reciclagem é das diretrizes, um dos processos aliados a isso, mas não é o único processo. Eu considero que, atualmente, além da reciclagem, além da gestão no processo produtivo, ou seja, se procurar formas de tornar a produção industrial menos poluente, mais efetiva, eu acho que a grande questão da sustentabilidade, ela é de natureza cultural. O que eu quero dizer com isso? Exatamente porque o sistema está calcado no consumo, e no consumo exacerbado. Tá? O consumo que as pessoas fazem de bens. E isso é parte, como eu disse há pouco, é a mola mestra do sistema. Consumir, consumir, consumir. Então, na minha visão crítica, né, e de muitos colegas também, né, que lidam com essa questão rotineiramente, a sustentabilidade ela precisa ser pensada não apenas do ponto de vista da tecnologia ou da técnica de reutilizar, de reaproveitar, de reciclar, mas principalmente numa mudança de paradigma em relação à questão do consumo. Né? Nós consumimos demais, nós consumimos muito, né? E isso faz parte da nossa cultura. E eu não consigo ver
uma sustentabilidade efetiva se nós não incorporarmos essa discussão à educação, à formação da cultura de uma sociedade. Não é um processo simples, é um processo demorado, é um processo complicado, até porque nós temos toda uma gama, né, de influências, né, que estimulam o cidadão a consumir. É só ligar a televisão. Tá? As propagandas, né, automóveis, bens, todo tipo de bens que são, de certa forma, empurrados para a gente. E isso faz parte também da nossa sociedade moderna. Então, eu vejo a importância da discussão, mas muito maior, né, de forma mais essencial e mais objetiva, se nós lidarmos com isso culturalmente, em termos educacionais. Então, eu acho que a questão não é só tecnológica, mas principalmente de ordem cultural. E sobre a estrutura institucional para a sustentabilidade? Esse é um dos pontos que vai ser discutido. Que é o problema de você se fortalecer a organização institucional. Eu posso dizer que um problema sério da gestão é que a questão ambiental, no nível dos governos, das instituições, ela é fragmentada. Então, existe o Ministério do Meio Ambiente, existe o Ministério do Transporte, existe o Ministério da Saúde, existe o Ministério da Educação. Mas a questão ambiental, ela atravessa todos esses temas. Exatamente por não atravessar, por ficar compartimentada, ela ainda é uma questão que culturalmente tem que ser absorvida pelos governos. O transporte, a política de transporte tem a ver com o meio ambiente. A política de saúde tem a ver com o meio ambiente. Enquanto essa questão não atravessar todos esses campos, a gente não tem uma estrutura adequada. Ou seja, é o problema da fragmentação do conhecimento que se consolida nas estruturas administrativas. Muito bem. Acabamos de ouvir o professor Luiz Renato Vallejo, professor associado do Departamento de Geografia da UF. Voltamos em breve no segundo bloco. Retornamos agora para o segundo bloco do nosso programa ASP-UF em Ação, hoje com o tema Meio Ambiente, Pobreza e Sustentabilidade. Ouvimos no primeiro bloco o professor Luiz Renato Vallejo. E recebemos agora, para o nosso segundo bloco, o professor Jorge Luiz Barbosa. Professor, e as experiências do Observatório de Favelas? O que tem a ver as favelas com a sustentabilidade? Agradeço o convite. Começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o Observatório de Favelas. É uma instituição da sociedade civil, localizada na favela da Maré, mas que tem um trabalho numa escala nacional. Né? Temos programas e projetos em linhas como comunicação, cultura, educação, política urbana e direitos humanos. E é nessa linha dos direitos humanos que eu gostaria de abordar o tema da sustentabilidade, da pobreza e do meio ambiente. Né? E por que isso? Né? Nós entendemos que a questão da sustentabilidade ela precisa ser inscrita no campo dos direitos sociais e ambientais. Né? Fora desse campo, é absolutamente um discurso retórico, né? De compatibilizar um modo de produção e de consumo voraz da natureza, né? E da força de trabalho, né? a todo um processo de degradação em curso, né? Como falou o professor Renato, há mais de 2 séculos. Né? Então,
por isso que a questão da sustentabilidade ela está numa dimensão ético-política, né, que coloca numa encruzilhada do destino o nosso modo de produção e consumo. Por quê? Porque vai colocando, de um lado, né, a figura imponente do consumidor, né, que leva não só a um consumo voraz de bens materiais e simbólicos, mas também bens distintivos, né, que fazem que aquele que consome mais seja melhor do que outros que consomem menos. Ora, isso leva ao individualismo, isso leva à competitividade, isso leva ao egoísmo. Do outro lado, nós temos a possibilidade inédita, né, de construir um cidadão pleno. Aquele que se importa com a vida, aquele que se importa com o outro, aquele que é capaz de assumir uma relação e respeitar a diferença. Ora, nesse sentido, a dimensão da sustentabilidade é ético-política. Não é somente técnica, embora seja. Não é somente cultural, embora seja. Não é somente educacional, embora seja. Né? Mas ela é fundamentalmente, né, no campo da cidadania. E, nesse sentido, a gente coloca que esse cidadão pleno é aquele capaz de ter uma atitude ativa em relação ao bem comum. E me parece que não existe bem comum maior do que a própria natureza. E o papel das favelas nesse processo? Olha, como as favelas se inscrevem nesse processo de insustentabilidade, né, do mundo contemporâneo? Primeiro, se nós notarmos, né, nesses últimos 40 anos, pegar 1972, o marco que o professor Luiz Renato se referiu, pela Conferência de Estocolmo, são 40 anos. Nesses 40 anos, o que nós vivemos, né, um processo profundo de simplificação e degradação de ecossistemas. Com a expansão do agronegócio, seja ele agrícola propriamente dito, ou mesmo de pastagens, seja também por parte do crescimento expansivo das mineradoras, da criação de barragens para hidrelétricas, para a expansão vertiginosa também de complexos industriais. Ora, tudo isso simplificou e degradou ecossistemas. E também fez uma desapropriação de usos de comunidades indígenas, pastores nômades, pequenos e médios agricultores, levando, então, um processo que combina a insustentabilidade, a violência e a desterritorialização. Se nós pegarmos essa curva da degradação dos ecossistemas e compararmos com a curva da expansão e crescimento de favelas e periferias, nós vamos ver que elas são idênticas. Ou seja, há um processo brutal de desalojamento, de desapropriação de modos de vida, lançando essas pessoas nas metrópoles, fazendo com que elas, né, vivam em favelas e periferias. Agora, contraditoriamente, favelas e periferias são expressões territoriais, né, da desigualdade social. E, ao mesmo tempo, expressões de lutas legítimas para habitar a cidade. Então, nós estamos vendo que a relação entre sustentabilidade e as favelas, elas estão dadas, né, nesse quadro de contradições e conflitos. Ora, né, isso significa que nós precisamos reconstituir as bases ético-políticas do desenvolvimento. E um desenvolvimento que esteja marcado, sobretudo, pela superação das desigualdades sociais e a distinção territorial de direitos. Para isso, é preciso que a gente mude um pouco as referências, porque novos sujeitos políticos, novos protagonistas entraram em cena na luta pela questão ambiental. E ela vai se constituindo, então, como um marco importante. E por que isso? Porque nós precisamos criar uma agenda pública que faça uma inflexão territorial nas políticas públicas, né? Na direção, por exemplo, do saneamento básico, que é o nosso grande problema ambiental das metrópoles, né? Na direção da moradia digna, de transportes qualificados, né? E, para além disso, né, da preservação e da recuperação de rios, manguezais, lagoas, encostas, onde habitam, inclusive, essas populações marcadas pela desigualdade socioeconômica e distinção de direitos.
Nesse sentido, é importante a gente entender que não há uma estranha coincidência entre a vulnerabilidade social, ou seja, os baixos salários, o desemprego, a baixa escolaridade e a vulnerabilidade ambiental, né? Ou seja, enchentes, desmoronamentos, deslizamentos, ora, que, em grande parte, na sua grande maioria, né, marcam o sofrimento, perdas humanas e materiais de grupos sociais, como eu disse, profundamente marcados pela desigualdade social. Ou seja, hoje, né, as favelas se colocam também como uma referência dessa agenda pública. E, nesse sentido, o importante é como que elas se inserem e produzem um outro movimento, não só de denúncia, mas um movimento propositivo. E é aí que nós estamos nos inscrevendo, né, na Cúpula dos Povos, que é um evento, né, que não é paralelo, né, é um evento que se coloca como o conflito, porque na democracia a gente tem que pressupor o conflito, né, o conflito de ideias, o conflito de posições, o conflito de exposições, o conflito de propostas, e é nesse sentido que hoje as favelas vão se colocando, a partir dos seus movimentos sociais, das suas entidades, né, na Cúpula dos Povos, né, constituindo, portanto, um contraponto a Rio+20, né, no sentido que sejamos capazes de constituir essa agenda pública, né, porque essa agenda pública, na verdade, ela não é uma agenda pública para a favela. E é isso que nós precisamos superar. É uma agenda pública para a cidade, para a metrópole, né? Buscando fazer, né, dessa metrópole um lugar mais belo e mais generoso. E também de melhor e maior convivência com a natureza, que é esse nosso bem comum maior. Né? Nesse sentido, o Observatório de Favelas, junto com outras instituições do Rio de Janeiro, particularmente localizadas na Avenida Brasil, onde está a maior concentração, né, de favelas no Rio de Janeiro, estão promovendo no dia 16 e no dia 19, né, atividades constitutivas de mobilização dos movimentos sociais, dos cidadãos, das pessoas, né, para que nós consigamos elaborar uma agenda comum, né, chamada Fórum da Avenida Brasil, ou melhor, Agenda do Fórum da Avenida Brasil, para que nós possamos colocar essas nossas questões, né, no âmbito da Cúpula dos Povos e que nós queremos sermos capazes de fazer a utopia, ou seja, fazer o sonho acontecer, fazer as possibilidades se constituírem, fazer um novo mundo. E essa é uma oportunidade que para nós é fundamental. E nós temos na Avenida Brasil algo que é emblemático da cidade, né? Que não é só poluição, que não são os rios degradados, que não é o trânsito confuso, que não é a violência, mas a Serra da Misericórdia, que pede misericórdia. Hoje a Serra da Misericórdia tem 44 quilômetros quadrados, ela pega grande parte do subúrbio da Zona Norte, né, indo da Abolição à Vista Alegre, né, tem estratos da Mata Atlântica, e lá nós vamos ver o que acontece com a Serra da Misericórdia. 3 empresas extrativas, né, de granito, destruindo o que ainda se tem, né, de possibilidade desse convívio mais generoso e mais harmonioso, né, com a natureza. Ou seja, nós estamos diante também hoje de uma luta, né, de mostrar que no subúrbio, na Zona Norte, a importância também da luta pela preservação e a recuperação e transformar a Serra da Misericórdia num patrimônio humano natural, né, que possa ser uma referência também para essa mudança na política pública ambiental. Muito bem. Estamos encerrando mais um programa da série ASP-UF em Ação. Recebemos hoje os professores Luiz Renato Vallejo e Jorge Luiz Barbosa. Mas antes de terminar, eu gostaria de lembrar Leonardo Boff. O tema é sustentabilidade e educação. Segundo Leonardo Boff, a sustentabilidade, um dos temas centrais da Rio+20, não acontece mecanicamente.
resulta de um processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém com o universo, com a terra, com a natureza, com a sociedade e consigo mesmo, dentro dos critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e amor à terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as gerações futuras e da construção de uma democracia socioecológica sem fim. Saudações aspianas. Não esqueçam de ver o nosso site e o nosso endereço eletrônico. Agradecemos a presença dos professores nessa brilhante tarde.